Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast do Espiritualistas e Apômetras. Nós, do Instituto Espiritualistas e Apômetras, trazemos tantos temas como vocês já têm acompanhado, para que a gente possa refletir também, interagir entre nós e vocês nos comentários. Hoje, como sendo o terceiro episódio do tema Apocalipse, degredo planetário, transição e tudo que faz referência à menção ao momento que estamos vivenciando, com a Magda, com o Jorge e com a Mari. Creio que vocês já tenham se identificado com cada um deles, só que hoje a gente quer aprofundar um pouco mais. Nós traremos, então, as questões relacionadas à Bíblia, alguns livros que trazem a tradução, como livros do Ramatiz, Edgar Armon, Médium Robson Pinheiro, os próprios trechos da Bíblia, do Apocalipse, nos seus 22 capítulos. Então, para isso, eu já quero agradecer. Mari, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Cá estamos novamente. É um imenso prazer estar aqui discorrendo sobre esse tema. É um tema polêmico que instiga, que aguça. E vamos ver onde vai dar esse nosso bate-papo. Muito bem. Jorge, seja bem-vindo, Jorge, novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que for ver. A nossa ideia é acabar com o mundo. É o apocalipse. A gente vai discorrer por esse tema que é, como a Mari falou, extremamente polêmico e vai dar muita discussão. E é o que a gente quer, né? A ideia nossa é suscitar as discussões. Muito bom, muito bom. E você, Magda, novamente, gratidão, viu? Gratidão pela participação. Mais uma vez, estamos aqui para fechar aí um assunto bem interessante, para aguçar a curiosidade e a atenção de todos. E vamos colocar mais lenha nessa fogueira, né? Vamos embora. Muito bem, é o que a gente quer, é o que nós temos feito, não só com este tema, mas como vocês já criaram nesta temporada sobre esse tema, então creio que as pessoas queiram ver mais o desenrolar, porque a gente aguça, nós trazemos então os temas e aí com certeza sempre fica alguma coisa a se falar, né? E se formos falar então do Apocalipse especificamente, da tradução, revelação, ou da questão da escatologia, do estudo dos fins dos tempos, mas nós colocamos como os tempos do fim de uma era, como nós já falamos do fim da escuridão de uma era, do degredo planetário de Nibiru, como eu já mencionei, as revelações que nós temos hoje como base, porque se formos por um caminho evangélico, católico, espírita, elas não vão convergir, a maioria das coisas, mas nós temos sim algo que vai se correlacionar. Então eu digo que nós podemos ter toda essa gama de livros, de fontes, para que a gente converse também e não tem problema contrariar aquilo que a gente já vem ouvindo, porque realmente é um livro simbólico, né? Mas é para revelar. E eu já quero começar com um questionamento, até uma provocação. Estamos muito distantes desse conhecimento do que realmente é o Apocalipse, do que realmente o João Evangelista, ao ser desdobrado, ao ser levado para os planos superiores, para receber diretamente de Jesus e de outros seres essas informações, estamos então tão muito assim aquém do que deveríamos estar nessa questão de informação fidedigna, Mari? O que você acha? Olha, analisando os textos, né, e os livros que nós tivemos acesso, primeiro é preciso contextualizar, né, essa questão do que é o Apocalipse, né? Porque o que a gente observa na maioria das conversas que nós temos com pessoas queridas, né, que querem abordar esse tema, é como se fosse algo que fosse acontecer tudo de uma vez, né? Está para acontecer, vai acontecer.
E, na verdade, quando você sai do repertório da leitura do texto bíblico, que, diga-se de passagem, a gente já discorreu em outros momentos, e a gente sabe que os textos bíblicos, eles foram, de certa forma, alterados para favorecer ao poder da época, né, em que os livros foram constituídos. Uns foram retirados, outros foram alterados, isso é fato. Agora, o único livro que ele foi escrito numa linguagem simbólica, figurada, olha, tudo tem uma intencionalidade. E foi justamente a intencionalidade dele ter sido escrito nessa linguagem é para justamente a ação humana não modificar, porque ele é um livro de difícil entendimento. Porque você fica, mas o que é isso? O que é selo? O que é cavalo? O que é taça? O que isso quer dizer? De o que ele está falando? Não estou entendendo. Aí você fica enfadoado da leitura. Quando você pega o texto e lê ele e tenta literalmente entender, você fica enfadoado porque o seu cérebro começa a dar um nó, você não começa a entender. Então, o Apocalipse, ele é um livro que é um roteiro da nossa história. Quando Jesus, que foi ele mesmo que transcreveu ele para João Evangelista, lá na ilha de Patmos, é um roteiro. E o que é mais curioso nisso tudo é que tinha o plano A e o plano B. E tudo dependia da humanidade. Então, o plano A era que, com a vinda de Jesus, ele conseguisse trazer essa boa nova, as questões do evangelho, trazer o amor, a fraternidade e a verdade, a gente não precisasse passar por uma era de provas e expiações de maneira tão drástica como vem ocorrendo. Contudo, porém, todavia, isso não aconteceu. Porque quando ele veio, os próprios contemporâneos ali não acreditaram que ele era o Messias. Aí entrou o quê? O plano B. O plano B é o roteiro do Apocalipse. Então, o Apocalipse, ele não está acontecendo somente agora. O Apocalipse está acontecendo desde o momento que Cristo esteve aqui. Então, ao longo de 2000 anos, vem acontecendo inúmeros fatos que discorrem sobre as coisas catastróficas, as guerras e tudo mais, está no livro do Apocalipse. E só fazendo um adendo a isso que a Mari está falando, a gente vai percebendo com esses estudos que, assim, o Apocalipse, na verdade, pelo menos o que a gente entende, é como se fosse um alerta. Não é necessário que se passe por aquelas situações, né? Que a própria humanidade ela vai direcionando para esse caminho de acontecimentos que a gente vai vivenciando. Então, eu acho bacana isso, né? Porque, assim, você tem esse alerta de que isso pode ou não acontecer, tudo vai depender da tua conduta, do teu pensamento, dos seus comportamentos, né? Do livre-arbítrio da humanidade, né? Que foi o que aconteceu com Jesus, né? Porque a história, ela sempre se repete. Tudo no universo é cíclico. Isso precisa ficar claro. Assim como o sol nasce e se põe todo dia, as leis universais é esse processo cíclico. Na época de Moisés, vinha se anunciando a vinda do Messias. E ninguém acreditou quando ele estava lá, né? E aí partiu para o plano B. É o que vai acontecer agora, como a Magda diz. É um alerta. Se nós não nos ativermos este alerta e não mudarmos a nossa postura interna e a nossa postura da maneira como interagimos com os nossos pares, vai acontecer novamente. Então, o planeta ele não vai passar por uma era de regeneração se a humanidade não mudar a maneira como ela vem interagindo. Vai continuar num planeta de provas e expiações por mais ou menos aí 1000 anos. É o que a espiritualidade está nos revelando aí através de diversos médiuns. Muito bem, fala, É Jorge. interessante que mesmo as situações que estão acontecendo e que vêm acontecer, elas já estavam acontecendo antes mesmo de Jesus. Foi justamente por isso que ele veio,
para tentar esclarecer a humanidade do que já tinha acontecido, seria prejudicial para a humanidade. Uhum. Né? Então ele veio se otorgando essa missão de vir aqui, nos esclarecer, nos alertar do que poderia acontecer, como a Mari e a Magda falaram. Né? Exatamente como também no começo ela falou, depende da resposta da humanidade e a gente tem batido nessa tecla constantemente. E a resposta não está sendo boa. Né? Então tem acontecimentos, coisas que já aconteceram, não é coisa que vai acontecer, já está acontecendo. Uhum. O que você está falando, por exemplo, de que antes de Jesus, se a gente buscar o profeta Daniel, que ele traz muitas coisas, né, que já correlacionavam com guerras. Quando ele fala de ventos, e ele usava o mesmo termos, né, que teríamos muito vento, ou muitos ventos na humanidade. Analogia pelo sonho dele, pela mediunidade de presciência, né? Correlaciona, então, a guerra. Se a gente pegar também um exemplo das 7 igrejas, né? Por exemplo, a gente pega aqui a igreja de Esmirna, no Apocalipse 2, 8 a 10, quando o Diocleciano ele perseguia os cristãos. Né? Então, foram 10 anos de guerra, de perseguição e matança, mais ou menos no ano 69 depois de Cristo. E quando também em Daniel ele traz uma questão do papado que viria a acontecer depois de Cristo, né? Ele vai falar em Daniel 7:25 sobre a questão do papado. Ele fala: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, que naquilo ele estava querendo dizer os 12 apóstolos, e tentará mudar o tempo e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então aqui ele está falando de épocas aí que muitos vão falar dos 1260 anos, né? Exatamente. Que vai corresponder até a Revolução Francesa. Então Daniel já falava isso, e depois João Evangelista veio trazer, né? O que vocês gostariam de destacar nessa simbologia aí? Essa simbologia eu gostaria de pontuar a respeito dela, porque assim, fala das 7 igrejas, né? Você já citou 2. E essas 7 igrejas foram cartas escritas para as cidades do contexto da época em que Jesus, de alguma maneira, seus ensinamentos chegaram lá, né? E cada igreja se refere a um período na história até o advento do Espiritismo. Então, a primeira igreja é aquele contexto ali do cristianismo primitivo, né? Onde os discípulos vão sair espalhando a boa nova até o concílio de Constantino, né? Em Nicéia, na cidade de Nicéia. Então, a primeira igreja é ali, é aquele frescor do cristianismo, né? A novidade. A novidade exatamente. e tal. A segunda igreja já vem a questão das perseguições. Sim. E assim vai. Então, Quer falar todas, Mari? Podemos? Aí a gente vai discutindo? Você acha legal? Não, pode já que ser. você... Por exemplo, a terceira, Pérgamo, a ideia do Papa. Isso. Né? Primado de bispo de Roma, que era a ideia se aproveitando daquilo que já tinha sido plantado. Essa é a terceira. A quarta, Tiatira, a falsa profetisa, que pregam, mas não cumpre. Já falando, não, eu sou o representante, que a gente vê muito hoje. Exato. Tantas igrejas, tantas casas nesse nível espiritualistas. Só para a gente seguir, a quinta, de Sardes. As pessoas que não se corromperam pela contaminação dos preceitos das ideias primordiais. Então, é a época de Calvino, de Lutero. Isso a sexta, mesmo. Da Filadélfia, que já traz um amor fraternal. Depois dessa reforma protestante, em que as pessoas elas refletiram, e alguns membros da Igreja Católica também, e começaram a trazer novamente esse amor fraternal. Aí a sétima, que é a de Laodiceia, que já é uma cobrança para aqueles que acham que já deteram todo o conhecimento necessário. Padres, pastores, dirigentes
que acham que não precisam aprender mais nada e só ensinar. Isso é perigoso. Então, aí eu gostaria de chamar a atenção aí para essa questão da quinta, né? Que passou todo aquele período de trevas, né? Da Idade Média. Isso. E vem aí a reforma protestante, né? E aí eu gostaria de fazer uma fofoca espiritual. Sempre. Bora. A gente Fofoca adora. com a gente. Fofoca espiritual. Veja bem, por que que eu falo dos ciclos, né? Que eles se repetem. Assim como Paulo de Tarso foi lá divulgando, pegou, né? Depois do caminho de Damasco, que ele se converteu e ele foi espalhando o cristianismo, né? Olha só, vem Lutero e pega a Bíblia, os textos bíblicos, que eram ditos em latim, onde ninguém entendia, e ficava aquele levante, senta e amém, não sei o quê. Ou aquele Né? que você fala... Né? Falando em línguas e tal. Embrolhório. Então, ninguém entendia. Então, assim, era uma coisa camuflada, era aquela coisa de trevas mesmo, uma letargia, né? Da pessoa não ter conhecimento, de acessar o plano espiritual sem ser através da igreja. Isso. E aí vem Lutero. Imagine você, gente. Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. E aí ele vem e cumpre o mesmo papel, né? De espalhar. Porque quando ele faz a tradução dos textos bíblicos para o alemão, aí a Bíblia, os textos bíblicos correm o mundo, né? Sim, populariza demais. Se populariza. Então, vem ele e faz isso, né? Então, assim, as nossas encarnações, elas... a gente sempre retoma aquilo que nós não conseguimos dar conta ou que ficou por completar. E aí, depois, a sétima igreja, né? Que vem, que é a terceira revelação, né? Que Jesus diz que ele traria, ele enviaria o Consolador, é a terceira revelação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque essas pessoas têm um preconceito, né, das outras religiões. Ah, não, isso que você traz, você está endeusando o Chico Xavier, você está endeusando... Fala que é idolatria, idolatria, endeusando Kardec. Não é isso. Gente, olha a história se repetindo, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha como a história se repete. Quando Jesus veio e disse que era o Messias, o que os doutores da lei disseram? Sim. Estavam contrário às leis mosaicas, porque não estava escrito. Então, hoje, você vê muito isso assim. A reencarnação, o espiritismo, não está escrito nos textos bíblicos. Ué, será que Jesus não poderia mandar mais informações? Mais espíritos trazendo informações? Né? E é impressionante isso, né? Que naquela época não se acreditou em Jesus e tudo que ele pregou, e hoje se espera um Cristo voltando, retornando, e com tantos sinais, né, que Jesus já demonstrou a presença dele depois que ele foi, mas sempre esteve presente, e ainda assim as pessoas não acreditam, né? Ficam questionando porque não está escrito nos textos bíblicos. Ora, não ia ter mais nenhuma revelação? Quer dizer que todo o conhecimento ia parar em Moisés? Gente, vamos parar para pensar em Cristo voltando nessa época. Seria Como seria? Crucificado novamente. Acho que não, ia para a cadeira elétrica. Seria muito moderno, né? Não, esse cara é muito moderno. Que ideias são essas? Quem é ele? Aí já vão... Como seria o estereótipo, né? Seria negro. Já não iriam aceitar. Exatamente. Seria gay, então pior ainda. Não. Olha só, como existe um padrão e como as pessoas dizem a forma que tem que vir para que ela aceite. É um absurdo isso. E se ele viesse como ele realmente foi, né, lá... Que ele era uma pessoa... Tem que fazer minha propaganda, né, gente? Alimentação à base de plantas. Jesus fazia alimentação à base de plantas. Então, quem fala é reumatismo, sublime peregrino, né? Então, aí ele vem, aí ia dizer, olha lá o eco chato, né? Olha lá o eco chato, entendeu? Então, são estas questões, né? Então, assim... eu acho isso extremamente importante, a pessoa estar aberta para os novos conhecimentos. Olha, a boa nova. O que é a boa nova? É trazer o que está oculto através do véu, né? É rasgar esse véu da ilusão, tirar a gente da caixinha, da Matrix, e você se permitir
pelo menos pensar, porque é essa a nossa proposta. A nossa proposta é trazer reflexões para cutucar mesmo e você pensar, mas será que isso é possível? Uhum. Será que as coisas são estagnadas? As pessoas, o ideal é que as pessoas questionem e vão em busca dessas informações. Sim, né? claro. Porque geralmente as pessoas elas esperam uma resposta e uma situação pronta. E essa situação não vai estar pronta. Você que tem que ir galgando para entender, para conhecer, buscando, né, as informações e o conhecimento. O fanatismo religioso faz muito isso, né? As pessoas vão em busca daquele que vai trazer a solução. A solução não vai ser trazida por ninguém, depende de nós. Tudo que está acontecendo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, são por nossas ações, nossos atos. Então não adianta falar, vamos voltar de novo, né? A gente gosta de falar do pastor, o padre, não sei o quê. Eles não vão trazer a salvação, porque ela está dentro de cada um de nós. Não só o pastor ou o padre, mas Qualquer aquele um. diretor do centro de Umbanda, o diretor lá da casa Isso. espírita. Todos que convergem para o mesmo fim. Exato, né? Porque assim, é preciso ficar claro, né, que o espiritismo no Brasil, ele tomou rumos que virou a pureza doutrinária, Pureza né? doutrinária, Aí, gente, é assim, né? Fica meio complicado isso também, né? Então tem uma diferença de espiritismo e o movimento É espírita. a sétima igreja, a igreja de sétima igreja. Laodiceia, né? E o movimento espírita no Brasil, que, vamos combinar, às vezes tá um pouco castrador, né? Tá muito castrador, porque você tem muita informação em outros expoentes da espiritualidade. Uhum. Né? Então, se você não abre a sua mente para o que é novo, você fica naquela mesmo círculo vicioso de que vamos esperar uma salvação, vamos esperar o Messias e tal. Não adianta. Você tem que abrir a cabeça. É o conhecimento e o autoconhecimento. Conheça a si mesmo e busque o conhecimento. Né? Então, não adianta a gente ficar esperando que venha, voltando também lá, né, os políticos também que vão se modificar, porque está tudo no mesmo contexto. É verdade. Né? A gente está num karma cíclico justamente porque a gente não entendeu desde lá de trás a mensagem do Cristo. Inclusive nós, né? Exatamente. A gente jogou umas pedrinhas na cruz, com certeza. Para além das igrejas, né? Vamos discorrer sobre outros temas polêmicos, né? Vamos lá, os selos, os cavaleiros. Exatamente, né? Desses 22 capítulos, né, que você falou do Apocalipse ser um roteiro, ele também não está em ordem cronológica, não. Né? Se a gente for falar dos cavaleiros, dos selos, da besta... Esta simbologia, o que poderíamos, então, para que quem está, né, nos assistindo, fala assim, então agora significa que a besta dita é isto, o que seria, então? Vamos falar um pouquinho dos cavaleiros e depois vamos falar da besta. Vamos falar da besta que somos todos nós. Então, na verdade, o livro Apocalipse, que tem justamente significa revelação, ele foi criado numa estrutura bem complexa, né? Ele é dividido em selos, trombetas e taças. 7 em cada uma dessas questões. Né? Então, o primeiro é o selo, é o que traz o cavalo branco, a gente vai falar a respeito disso, né? Que representa a luta daqueles que... Vencendo para vencer. Isso, que estão... E que continuam ainda, né? Tentando divulgar a mensagem verdadeira, que é da igreja primitiva. Cristianismo primitivo. Isso, cristianismo primitivo. O segundo é o cavalo vermelho, que fala sobre os movimentos, as guerras, tudo isso que está acontecendo. O cavalo preto, que é da fome. Gente, é muita coisa, coisa. Então, com certeza, só esse aqui, programa, não vai ser suficiente para a gente falar de tudo. Né? Então, como a gente está fazendo... O que você gostaria, Jorge, de destacar do momento atual dessa questão dos cavaleiros, que nós, por exemplo,
o que aconteceu em 2020, a gente não pode só falar o termo específico, por causa da questão do YouTube também. Mas o que aconteceu em 2020, que foi um divisor de águas, faria menção, então, quando a Cavaleiro da Peste, das doenças. Exatamente. É o cavaleiro. Eu fiz um estudo, desde que o mundo é mundo, sempre houve pestes, Sim. endemias, pandemias, né? Então, até tem aquela história, né? A terça parte foi retirada da terra, né? Então, desde sempre existiu fome, desde sempre existiu guerras. Uhum. O mundo foi criado praticamente... Nós somos seres bélicos, né? Sim. Então a gente vem trazendo isso no nosso arcabouço de guerras, né? De contendas. E isso leva justamente ao quê? As situações de peste, de endemias, tudo. Porque nós estamos provocando tudo isso. Não tem como a gente não prestar atenção nessa questão, né? O divisor de águas foi justamente a pandemia. Ainda discorrendo. Não tem como fugir dessa questão que pandemia, febre amarela, hepatite, HIV, tudo foram situações que vão trazendo à humanidade questões assim. Existe uma situação que tem que ser revista. Né? Então, eu peguei lá desde o ano 160 depois de Cristo, vem até agora, né? Que foi a pandemia, por enquanto, né? Que foi um divisor de águas assim extremo para a humanidade perceber que alguma coisa séria está acontecendo e vai acontecer porque nós não enxergamos ainda. Ainda discorrendo pontuando sobre os cavaleiros, né? O cavaleiro, são 4, né? Então, o cavaleiro branco, ele simboliza a vinda do Cristo, né? Trazendo a boa nova, trazendo a paz, né? E ali aqueles 300 anos do cristianismo primitivo, né? Que vai galgando, né? E o segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, ele representa todas as guerras, né? Não só as guerras no plano físico, mas no plano espiritual, mas como as nossas guerras interiores, os nossos conflitos, as nossas emoções, a nossa dualidade entre a luz e as sombras, que somos nós, né? Porque nós temos que buscar o equilíbrio, né? E o cavaleiro preto, ele é o cavaleiro que ele representa toda as pestes, as doenças, né? Ele vem trazendo isso ao longo desses 2000 anos. Então, é importante que as pessoas tenham clareza, como o Richard pontuou, que não é um ano específico, uma época em específico, um século em específico. É no decorrer deste período de 2000 anos, né? E o cavaleiro amarelo, né? Que vem representando a fome, né? Essa letargia espiritual na qual nos encontramos, em especial nos últimos 60, 80 anos, né? Depois de 1950, né? A gente está se encontrando nessa letargia, preso nesse maia, nessa rotina nossa, né? E esquecemos de dar valor para o nosso lado espiritual, né? Então, os 4 cavaleiros, ele vem pontuando essa questão histórica nesse período de 2000 anos, né? E da questão que a gente pode falar dos selos sendo abertos, porque nós vamos ver que quando João ele é desdobrado, ele menciona que só um ser poderia abrir os selos. Não que estavam abertos, mas mediante a ação daquela humanidade, daquelas civilizações, seriam abertos os selos. Então, porque muitos vão falar assim, a profecia, ela deve se cumprir. Vocês acham, tendo esse entendimento de que se ele viu fechados os selos e que só um ser poderia, então, dar o comando, agora sim. Será que essa profecia, ela precisaria se cumprir ou poderia ter tido um outro caminho? O que você acha, Magda? Eu acho que por todo o andamento da humanidade, lógico, o mundo ideal seria se a humanidade tivesse conseguido entender a mensagem de Jesus,
Aí sim nós iríamos para uma linha que não seria necessário a gente passar por tantos acontecimentos que são as profecias. Mas entendendo essa forma de domínio que a gente tem, que é o poder sobre o outro, que eu acho que todas as questões começam por aí, de um ser querendo se sobrepor ao outro. Então, aí quando ferra tudo, né? E aí a humanidade, a forma como responde pelas questões de si mesma, né? Que assim, não vendo talvez esse exemplo do poder, como funciona, dos desregramentos, da corrupção, que acabam entendendo que isso seja uma coisa mais fácil de se levar à vida. Então, tem toda uma miscelânea de questões que faz com que seja necessário. Eu acho que por tudo que nós estamos vivendo hoje, não dá para a gente falar que, por mais que amedronte essas profecias, não dá para a gente dizer e até não querer que elas se cumpram, né? Porque eu acredito que seja uma forma de evolução para nós mesmas. Mas esse você processo. acha que é mediante a um aprendizado que a humanidade não teve nessa questão coletiva? Ela não teve. Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que não teve. Não teve. Não teve. Na minha opinião, eu entendo que não teve. Assim, diante do que eu li, eu entendo que os selos era uma proposta caso a humanidade não seguisse um caminho para a adoção dos princípios do Evangelho do Cristo. Sim. Então, à medida que a humanidade não atingiu esse quanto, né, de conhecimento, de consciência, de que isso é importante para você avançar enquanto raça, os selos foram sendo abertos. Então, se não acontecer isso, será necessário isso. Se acontecer isso, pode ser que tenhamos que fazer isto. Então, eu acho que este processo todo, ele está acontecendo mediante as escolhas da humanidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da Revolução Francesa. Napoleão, ele veio com um propósito, né? Ele veio com um propósito de unir a Europa. Ele falhou. Ele falhou no propósito dele, porque ao invés de ele buscar estratégias, né, de romper com aquela coisa dos reis, instituir uma democracia, uma república, vamos dizer assim, ele foi, não, é do meu jeito, vai ser assim, e ele foi guerreando, e é aqui, o regime tem que ser desse jeito, foi cortando a cabeça de todo mundo que não estava a favor, e aí foi onde ele se desvirtuou. Ele deixou o lado sombra dele o dominar, né? E aí causou toda essa matança. Então, a encarnação, ela é programada, principalmente dessas pessoas que têm um papel importante na sociedade, em que ela tem que fazer... Se ela não faz, né? Por exemplo, outra questão também, o espiritismo nasceu na França. Mas por que ele não continuou lá? Porque algo deu errado ali naquele contexto, né? Então, migrou-se para cá. Então, não existe uma coisa, vai ser assim, 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 assado. Não. Não existe uma Sempre regrinha. É um plano B sempre. É sempre. Não tem Então, como se ser a humanidade escolher isso, Senão seria um sádico, né? O cara que ele já programa o sofrimento de alguém ou de uma civilização toda é um sádico. Sim. É um cara que fala assim, não, eu quero ver porque... Aí, nós vamos falar de Jeová, o Geovanildo. Geovanildo. Porque era um deus ciumento, vingativo e que queria ser adorado, mas que não podia adorar outro ou outros deuses. Não poderia você ter outros deuses. Mas por que um deus ciumento assim? Ele tá se colocando numa condição humana, né? Que é diferente de Jesus dessa proposta. Exatamente. Né? E quando nós vamos em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 4, ele fala dos anciãos. Desde o início da preparação deste planeta e depois se reunindo mais 2 vezes, né? Para a vinda de Jesus. E como nos disse Chico Xavier também, recentemente, quando designaram que teríamos mais um tempo
para que a humanidade ela não cometesse as catástrofes bélicas, e aí sim teria uma nova oportunidade de um novo início, ou de receber uma tecnologia, né? Para que pudesse avançar o quanto era esperado por esses seres, né? O que vocês gostariam de trazer, então, além dos selos? A gente falou da besta, se vocês quiserem falar ou dar continuidade nessa questão dos selos. Nós, de 100%, atingimos 30, 20, 40 do esperado? Nossa, tá sendo otimista, né? Tá muito otimista. Você tá sendo otimista. Os pressupostos do Cristo, espero que a gente pelo menos atinja uma massa crítica de 25%, né? Exatamente. Os anciãos, então, o que eles estão... O que você acha? Os anciãos é um conselho, né? Que Jesus, ele não toma as decisões. Consciência sozinho. cósmica, né? Que legal. Ele não toma as decisões sozinho, desculpe. Que é diferente de Jeová. Que é diferente. Exato. Não, ele Jeová é ditador. Ele é ditador. O negócio dele é pau, Jesus, pedra, porrada e porrada. tem lá o conselho, né? Lá nos pressupostos crísticos, lá na sétima dimensão. Então, assim, não se toma. Então, assim, inclusive, ele é o que mais faz intervenção por esta humanidade rebelde que somos nós. Então, pelos anciões, a coisa já deveria ter, né, acontecido. Já tinham passado a régua, né? Ele é o bom pai, né? Vamos dar mais uma chance. A humanidade vai se redimir. Vamos dar mais uma oportunidade. Ele tem um carinho, um amor muito especial por nós. Gente, será que é por isso que a gente fica tão sem vergonha? Você sabe o que eu fico pensando? Ele passa a mão na nossa pode falar, cabeça eu fico demais. pensando assim, tipo, eles estão numa reunião, aí o bicho tá pegando, aí Jesus, gente, vamos dar uma pausa, vamos tomar um café. Aí os caras vão tomar o café. Esse Jesus tá maluco, velho. Eu quero a cevada, né? Eu falo, eu não vou aceitar no Jesus intervalo. faz um lobby, né? Olha, veja bem. Eu acho que é por isso. Lembrando bem sobre as guerras de Órion lá atrás, né? Então, Jesus já está no comando dessa embarcação aqui que não vai afundar, porque ele não vai deixar, apesar de a gente estar tentando afundar. Existiu um momento da humanidade que esses anciãos queriam que destruísse a humanidade. Os anciãos? Os 24 anciãos? Porque eles são representantes de vários mundos. Planetas. Exatamente. Sim. Por falar, a humanidade não tem jeito. Já destruíram a Atlântida, já destruíram vários outros. Né? Qual a deliberação? Jesus fala assim, ancião de Júpiter, qual que é a sua deliberação? Ele fala assim, vamos por outra humanidade lá. Exatamente. Vocês acham? Então, aí Jesus... É isso que tá acontecendo, né? O Jesus acha que nem mentor. Vai devagar. Não, eu acho que esse Jesus fala assim, de calma, são crianças, eles ainda estão aprendendo. Pois é. Se eu fosse um ancião, velho, eu ia me demitir. Eu ia passar da régua em todo mundo. Aceita o rei. Eu acho que isso é uma Eles coisa são muito pacientes. tão Mas eu não sei se inconsciente eles na são muito gente. pacientes. Porque assim, você tem uma encarnação, aí você vai lá, você pinta e borda. Mas aí chega um determinado momento que você fala assim, eu vou ter a chance, vou reencarnar de novo, Agora e aí eu vai começo de novo. Você vai virar Lulu. E aí a gente vai ficando sem vergonha. Bom, eu já sei o meu destino, já escolhi. Você já vai, né? Você já comprou a vou. passagem para... Não, ainda estou negociando. Eu não sei se o Iosef e a Tereza me Os espíritas falam Quiron, né? Que é um planeta Quiron. Mas tem outros, tem o da Lagartixa. Ixi. Não, dos lagartos eu não quero. Você não quer? Não, esse não. Não, e tem um que tem. Dizem que a lá tem uns humanidade negócios bons. Tem 4 braços. Ai, meu Deus. Ou pelo menos dá pra eu pegar uma criança aqui, outra aqui. Para. Vai ser professora lá, Mari? Não, acho que você Eu estou Você vai pegar sentindo umas crianças. que esse grupo aqui vai estar mais unido nesses mundinhos do que a gente pensa. Mas, gente, A Mari já está até querendo ter mais bracinhos para pegar criança. não. Você criancinhas rebeldes. Não, mas vamos lá. Então, vamos lá. Fala. A gente podia falar sobre o tema que é mais polêmico, né?
que as pessoas personificam, né? A besta. Isso, Satanás, exatamente, a besta. Sim. Besta, Satanás, o anticristo. Quem será? Quem será? Quem será? Aí as pessoas ficam dizendo, a besta é tu. Tem Besta até é uma tu. musiquinha. Besta é tu, besta é tu. Uma animalidade de todos os seres, né? De uma civilização, né? É, Essa então, animalidade que Jesus fala que dessa geração não passaria. Então ele significa e significa esse termo da besta como uma animalidade também, né? Exato. De toda uma civilização. aí a humanidade fica gastando seus neurônios, queimando e faz pesquisa daqui, pesquisa de lá. E Quem é? Quem é a besta? Quem é a besta? A besta é o Papa? A besta é Hitler? A besta é Bin Laden? Quem é a besta? A besta somos nós, gente. Acorda pra vida, meu Acorda. povo. Acorda, humanidade. Acorda, porque a besta somos nós. Nós, com o nosso desregramento geral, com as nossas posturas que vão contrária às posturas que o Cristo trouxe para nós, de amor, de fraternidade, né, de benevolência. Então, assim, a besta somos nós. E, assim, não é uma pessoa. É um conjunto de padrões de comportamento que nos conduz, né? É como se a gente estivesse levando... como é que é? Vida de gado, povo marcado? Isso. a Vida de música gado, do- parafraseando aí a música do... Ê, vida né? de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Que coisa mais... Porque é assim, é você tá Nessa hipnose. nessa né? hipnose coletiva, voltado muito para a materialidade, né? Não dando valor àquela pessoa que está do seu lado, né? Não dando valor para os seus ancestrais, indo nessa onda de comércio, de consumo desenfreado, né? De ser o mais belo, né? Então, assim, essas coisas desenfreadas que a humanidade tem, né? É a besta. Esse padrão de comportamento é a besta. É esse imediatismo, né? De Exato. viver tudo ao mesmo tempo, desregradamente. É o sensualismo, a sexualidade. Exato. Enfim, é o desregramento na sua Hoje forma o que mais- seria, Magda? Algo, ideologia de gênero? Por exemplo, hoje a gente percebe muito a questão da agenda woke, Uhum. né? Que é uma agenda assim que ela vai pregar que a instituição família não é interessante, que o fato da criança, a criança ela não tem oportunidade nessa agenda de ser criança, de viver o seu desenvolvimento. Tanto é que a gente percebe um sensualismo direcionado para as crianças. Uma situação muito recente que a gente vê é essa ideologia de gênero que está bombando por aí. E o que a gente vai percebendo, entre outras coisas, nessa agenda woke, é um tentando se sobrepor ao outro, mas no sentido da destruição. Então, por exemplo, eu sou mulher, o Jorge é um homem, se sente... é um ser humano, um indivíduo homem, e sente que ele está no corpinho errado, que ele é Uma planta. uma menina. Alface. Um alface. Um gilozinho. Cachorro. Aí ele vai fazer lá a mudança de gênero dele, a transgenicidade, né? E aí o Jorge, sendo lá o vegetalzinho que ele quer ser, ele vai olhar para o gilozinho, ele vai olhar para a Magda, que é mulher, e ele vai querer destruir a mulher para viver só a questão de ser o gilozinho que ele quer ser. Então, por exemplo, algo que a gente viu ao longo dessa semana, essa questão de muitos atletas, que como tem as Olimpíadas, isso está muito forte, né? Mas isso já está sendo dito há alguns anos, são os atletas Os trans. que antes esses atletas eles não ganhavam medalha, eles estavam em últimos lugares. E hoje, então, eles passam por esse processo, vão fazer a disputa com pessoas de um sexo mais frágil, e estão em primeiro lugar, ganhando muitas medalhas. Então, eu acho que isso é algo que está muito
latente na nossa sociedade e as pessoas não estão prestando atenção. E no pra boxe essa- teve agora 2 atletas, né? Uma mulher trans né? Disputando a categoria lá de boxe. Eu acho que é peso leve, né? Eu 60 quilos, não sei se eu se não me foi engano. essa, né? E a mulher não aguentou, ela falou, não, para. Foi uma italiana. Ela desistiu. Ela desistiu de competir por conta dessa situação, porque, gente, Muito forte, é né? desproporcional a situação. veja Né? bem. Então, E na Tem- verdade a Porque mudança é medicamento, né? e porque fisiologicamente, né, a fêmea, né, vamos dizer assim, ela tem força nas pernas, né, até por a questão do parto. E os homens têm força nos braços, né? Então, né, o macho tem força nos braços. Aí você imagina sim. um cara que, né, Não, e não é só isso, né? A gente vai percebendo nessas agendas soca a mulher derruba. nefastas que a gente está vivendo a questão de enaltecer a corrupção, enaltecer o crime, que a gente vê que uma é algo apologia, né? que está aumentando. Sim. E no Apocalipse, a gente vê essas passagens que isso aconteceria se nós, humanos, não melhorássemos, Sim. né? Tem um trecho aqui que até no livro Ramatiz, do Apocalipse, é um livro de perguntas e respostas, caso vocês queiram, se chama Apocalipse mesmo. A pergunta é, pode nos dizer ainda que sobre uma coincidência entre a época dos tempos? Aí ele fala, né, que está no livro de João. Ele fala, chegados os acontecimentos atuais, há respostas. Dizem, através das profecias, quando os pássaros de aço deitarem ovos de fogo, que são as bombas, né? As guerras. Então, nesse avanço tecnológico para as guerras. Quando os homens dominarem os ares e cruzarem o fundo dos mares com os submarinos, né? Quando os mortos ressuscitarem, quando descer do fogo dos céus e os homens do campo não puderem alcançar a cidade e das cidades não puderem alcançar o campo, e esses sinais se fizerem, né, mais nítido, estaríamos então chegando no fim dos tempos. E ele coloca também, quando os homens se dividirem em nome do Cristo, que nós estamos vendo muito isso também hoje, a fome, a miséria, substituírem as populações das cidades, quando os irmãos de sangue e as criaturas adorarem a besta, então os tempos estarão chegados. Então a besta é essa loucura de inversão, de que não valores, precisa sim. família, é essa questão de valores, de que o homem, o masculino, ele perde a referência, ele não é mais aquele homem que trazia, aquela pessoa, né, que trazia, que em busca, juntamente com a sua família, em equilíbrio, né, tendo essa determinação também, não só ele de prover, claro que as mulheres também, mas dizendo assim, o homem não deve ser mais esse provedor. É uma inversão, né? Que coloca o homem em total desconstrução, né? E aí a gente chega num momento que, assim, o fato do homem ser um homem, na acepção da palavra, do que ele nasceu, do que ele foi Macho, de ser concebido, macho. de ser macho. Desculpa, né, por ser macho. Ele é agredido, ele é mal visto. Olha que loucura que a gente chegou nesse mundo. Né? Então, é essa questão de inversão de valores mesmo. Então, porque você é negro, você é ladrão, então porque você é indígena, eu vou colocar fogo em você. Né? E isso tá difícil de trabalhar, né, na humanidade. E eu percebo isso porque eu trabalho com os pequenos, né? E eu levo essa questão de valores. E aí você percebe que, às vezes, é a questão da família mesmo. Então, a criança, ela fica até meio perdida, né? E, às vezes, o que a professora fala vira ponto de discussão em casa. Que depois a mãe vem abordar a professora. Mãe, que isso, né? Então, assim, porque você tem que trabalhar essa questão de respeito, de amor ao próximo, amor à natureza, né? Amor ao nosso planeta, que é a nossa casa planetária. Então, a besta, ela representa toda essa inversão de valores. E detalhe, a besta não sabe que é besta. A besta, ela não sabe que é besta. Por quê? Ela faz assim, ó, a besta é o Papa.
Ó, a besta é Hitler. Não esqueça que quando você aponta assim, 3 dedos está apontando para você. Sim. Então, assim, a besta não é uma pessoa, não é uma personalidade, não é um homem único. Não é uma É uma personificação, consciência, né? uma Que as personificação pessoas... de É uma massa Uma que está massa. sendo levada e conduzida por Satanás. Agora vamos falar de Vamos falar Satanás. quem é Satanás. Quem é Satanás? Satanás, ele se diferencia do padrão de comportamento da besta, porque Satanás é um conjunto de, vamos dizer, espíritos, pessoas, que eles sabem o que estão fazendo. Satanás é a personificação da maldade. Da rebeldia, Da rebeldia, né? Então ele é assim, eu sou mal e eu quero estabelecer o meu reinado de maldade. Então ele é estratégico, ele é astuto, ele é perspicaz e tudo que ele programa, que ele planeja, né, para longas datas, é para perpetuar as sombras Sim. no mundo. No mundo. Então, assim, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que quer, onde ele quer chegar e ele estuda para isso, ele dedica tempo para isso, para manipular as massas, né? É estrategista. Ele é né? estrategista. Então, Satanás, ele se diferencia da besta nesse sentido. Então, a besta somos todos aqueles que estamos... Oh, desculpe. Oi. Perdão. Vou levar uma bronca. São todos aqueles que estão envolvidos nessa massa de oba-oba, achando que a vida é isso mesmo. Então, tá na moda isso, eu vou usar. Fulano tá fazendo isso, eu vou usar. E tudo isso tem por trás a intencionalidade de um grupo de espíritos que a gente pode dizer que é a egrégora de Satanás, que é para deixar o ser humano cada vez mais primitivo, mais preso às questões materiais e esquecer totalmente da questão de que é espírito, a minha vida é aqui e agora e eu vou aproveitar. Então, Essa questão do Satã, ela é mais no sentido do individualismo, né? Porque são comportamentos, assim, lógico, que atinge toda uma massa, mas é mais uma questão individualista, né? Eu sou assim, eu quero ser assim, eu vou fazer todas as estratégias para que seja do meu jeito e vamos seguir em frente, né? exatamente. Podemos, já que estamos caminhando para o final, já avançar bastante, já falamos praticamente de todo esse contexto, né, do livro de Revelações. Claro que a gente vai voltar especificamente tratar de alguns pontos. Mas se formos para o capítulo 21, que fala-se, então, de uma nova humanidade, de um novo céu e de uma nova terra. E aí podemos falar dos 144 mil, né? Que seriam seres que estariam já em uma condição de ajudar para essa mudança. Como Cristo diz também, seja o fermento que levê da massa toda, como você falou, Mardi, Sal da terra. o sal da terra, né, de dar esse tempero, de causar essa mudança, como sabemos que muitos espíritos estão reencarnando, né? Até o guardião, um dos guardiões, Vatabi, em um momento, através do médium Robson Pinheiro, nos disse, né, que Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e o filósofo Sócrates seria um dos mentores também. Sabemos que o próprio espírito André Luiz está reencarnado, Emmanuel também está reencarnado, Exatamente. entre outros, né, que estão... Beethoven, Bach, provavelmente trazer um sim. pouco de cultura, uma coisa mais leve. Provavelmente alguns que foram os apóstolos também, Posso, né, estarão. com certeza. Como eles dizem, os céus estão vazios, porque todos estão trabalhando em meio a essa humanidade. Mas aí a gente está vivenciando atualmente guerras e rumores de guerras. Mas vindo para o capítulo 21 e 22, em que Jesus ele coloca esse novo céu e a nova terra, né? Nesses momentos tensos, mas tendo pessoas que dão tempero e fazem essa transição, essa mudança, esse entendimento, né? E aí eu coloco, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, é o que a gente está vivendo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é justo, seja justo ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
Então é uma integridade, então, desses seres. Nós podemos nos colocar como aspirantes, né? Ou contribuintes dessa nova mudança. Temos muitos ou não? E aí, gente? Temos poucos, né? Poucos? Eu acho. Muitos são Mas chamados, sim, mas poucos mas respondem. poucos Nem são respondem. escolhidos, Mas Chamados nessa, separados. nessa questão, no meu entender, eu acho assim que é um grupo de espíritos 144 mil, por exemplo. que são aqueles que estão firmes com o Evangelho de Jesus e nada desvirtua. E aí, a cada momento, não só enquanto em vigília, mais desdobrados, toda a mensagem, todas as instruções, eles conseguem seguir à risca. Lógico que nós, enquanto trabalhadores, também enquanto aprendizes, eu acho que a gente está galgando um caminho. Mas esses 144 mil, eu acho que são aqueles que, assim, estão com Jesus na luta se travando e não vai ter palavra, não vai ter história, não vai ter distração, melhor dizendo. Que eles vão estar dentro daquele propósito e eles não vão se desvirtuar por nada. Eu estou aqui para cumprir o meu papel em relação a Jesus e esse papel vai ser cumprido. Eu até gostaria de falar um pouco dos 144 mil, porque assim, né? Há algum tempo atrás eu entendia que os 144 mil seria esses espíritos que estariam agora na última hora, né? Que seriam esses espíritos que iam estar à direita do Cristo, né? Eu havia entendido dessa maneira. Então, os trabalhadores da última hora, que ia estar nesse momento de caos. Mas, lendo o livro Apocalipse, né? Do Espírito Estevão, pela psicografia de Robson Pinheiro, pontuando que Estevão aí não é o Estevão conhecido, né, do episódio lá de... O irmão da Abigail, que teve com Saulo de Tarso, que foi apedrejado, não é esse? Não é esse. Ele, o espírito, usou esse pseudônimo de Estevão, né? Até para não criar muitos alardes, né? A gente até faz ideia de quem seja, mas porque ele era próximo dele. Então, em uma homenagem, pela maneira como ele morreu defendendo os pressupostos do Cristo, né? Ele está usando esse pseudônimo. Então, quando eu estava lendo, aí ele foi explicando de onde surgiu os 144 mil, como chegou nesse número, né? Os hebreus, eles têm tinha todo um simbolismo, né? Essa questão da cabala, então. Então, eles pegaram, assim, 12 tribos, né? Que as 12 tribos, que ali da época de Moisés e tal. Os 12 apóstolos, né? Aí a gente tem os 12 signos. 12 signos e tudo mais. 12 planetas. 12 planetas. Então, assim, tem toda uma simbologia, né? O universo é matemático. Então, o que eles... 12 vezes 12... 144. Dá 144. Como os hebreus, eles tinham um cálculo lá, que tudo eles multiplicavam por 1000 no final, dá os 144 mil. E aí, assim, nas entrelinhas, eu falei, então os 144 mil não está agora, não são os últimos a serem chamados. Os 144 mil, isso que eu entendi na leitura que fiz, né? Parece que eu tive um insight, né? Os 144 mil são esses espíritos, como a Magda pontuou, que ao longo deste período da nossa história, vêm de tempos em tempos reencarnando para esclarecer a humanidade, trazendo estes conhecimentos, nos convidando para o chamado, né? Nos convidando para o evangelho do Cristo, né? Nos convidando para viver a fraternidade, o amor, né? Que é o que o Cristo veio trazer, né? Fraternidade, amor, justiça, a verdade, né? Então, assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você tem conhecimento disso, você não precisa estar esperando o Papa dizer isto, o padre dizer aquilo, o pastor falar que isto é certo, que é errado, o presidente da casa espírita, ou sei lá, o cara da Umbanda.
É você, é você. Você não fica atrelado A a nada, né? a convenções, a crenças, né, que limitam, na Porque maioria das vezes. Porque lá na hora, o Papa não vai aparecer para te salvar, cara. É você com a sua consciência, né? Então é ali. E você mesmo vai, eu não sou merecedor, né? Então é uma questão de sintonia, de energia, né? Então, isso, nossa, eu falei, cara, como eu tinha percebido isso antes? Olha, não é agora você se achar que é o trabalhador da última hora. O chamado vem sendo feito o tempo todo e utilizando diversos recursos, né? Principalmente nos dias de hoje, com o advento do cinema, com acesso aos livros, né? À internet, né? Porque, olha, gente, e assim, as sombras fazem de tudo para destruir esse conhecimento. Hoje está cheio de mensagens subliminares, né? Nas músicas, na literatura, nas propagandas, nos aplicativos que são criados. E aí, como não tinha mensagem subliminar nos tempos remotos, o que eles fizeram? Colocaram fogo na biblioteca de Alexandria, que ali foi destruída uma literatura, assim, que se nós tivéssemos tido acesso, talvez nós não estivéssemos bestificados como estamos hoje. Sim, sim. Destruiu muita referência, né, daquilo que é para nós a base, né? Mas que bom que nós temos... Aqui nós temos bastante obras, né, bastante fontes. Nas dissertações a gente acaba trazendo, por exemplo, não falamos hoje, Yuval Noah Harari, 21 lições para o século XXI, que traz também o que nós estaremos descobrindo, né, como humanidade a nosso favor. Há um livro de uma pessoa que é muito criticada também, e eu acho que em alguns aspectos com razão, que é o Klaus Schwab, que foi presidente do Fórum Econômico Mundial. Hoje ele ascendeu, ele está no conselho, né, desse fórum, que se chama a Quarta Revolução, que lá em 2015, 2016 já falavam dos aplicativos que viriam de transporte, entre outros. E com certeza, naquele momento, nós falamos, mas como que será isso? Como que vai organizar? Está no mundo todo. Fala do Airbnb e tem uma pergunta bem interessante lá que diz que a maior empresa dona de imóveis, ela não teria nenhum. Né? E é verdade. O Airbnb, ela não é dona da sua casa, mas ela utiliza a sua casa, né? Como fonte, como receita. E tem tantas coisas. Isso é uma profecia, isso é uma programação também. Nós temos o livro 2080 dos possíveis fins, podemos dizer assim, né? No desenrolar da ação que nós temos, ou fazendo analogia com os selos do livro de Revelações do Apocalipse, nós temos muitos. Nós temos um que é trazido, então, nesse livro 2080, como uma intervenção alienígena, né? Uhum. De seres que, caso a humanidade ela não se ajuste, não se harmonize numa possível hecatombe nuclear atômica, esses seres, para preservar o planeta intervirão, bioma, né? Que se Os biomas intervirão. faria essa intervenção. A Bíblia, que é a nossa base, que está aqui, e o livro Apocalipse, que a Mari colocou, psicografado pelo médium Robson Pinheiro, e um espírito que utilizou o pseudônimo do Estevão, nos trouxe tantas informações e as interpretações. Muito bem, a gente vai caminhar aqui para as considerações finais. E aí, cada um aqui vai colocar a sua perspectiva. Teremos uma hecatombe ou, independentemente disso, Mari, continuaremos no trabalho, na proposta? Olha, eu acho que diante de tantas tentativas que a espiritualidade e os pressupostos do Cristo têm feito para a humanidade permanecer num caminho de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, e não tem atingido o quanto energético para que isso aconteça, né? Precisa ter uma massa crítica, né? Precisa ter um percentual de seres encarnados e desencarnados abraçando a proposta. E como eu disse anteriormente, como o universo é matemático, né?
Então, se a gente não atingir essa massa crítica, todas essas questões que estão apontadas nas profecias do Apocalipse, elas irão acontecer. Queira você queira ou não, Goste ou não, vai acontecer. goste ou não, ela vai acontecer. Então, não tem como. O que a gente pode fazer, assim, se essa massa crítica for subindo e atingir um patamar ali próximo, é diminuir a intensidade dessas hecatombes, né? Dessas catástrofes que estão para acontecer, né? Porque, como fala no livro, na Bíblia, né? E no livro Apocalipse, né? Desta estrela de fogo que cai, né? O absinto, né? Cita o absinto. O sim. Armagedon. O Armagedon, dia do Senhor, que é a guerra, que é a jihad muçulmana, né? É a guerra entre cristãos, muçulmanos e judeus. Então, assim, não tem mais como, né? E a gente já estamos sabendo, né? É só agora esperar, né? E o que você pode fazer diante desse contexto? A cada dia ser a sua melhor versão. Praticando, tentando ser mais fraterno, ouvindo mais as pessoas que estão no seu entorno, julgando menos, para que se melhorando enquanto pessoa, refletindo nisso, se desligando dessas coisas que seria o anticristo, né? Que vai contra as propostas do evangelho, né, do Cristo. Às vezes você fala assim, as propostas do evangelho do Cristo, como se fosse, olha lá, a pieguice, a beatice, mas não é, gente. Existem leis universais, como o Jorge já citou anteriormente em outro podcast, e essas leis, elas são imutáveis. Então, se você não se adequa a elas, tchau. É um roteiro de conduta, né? De disciplina. Se você não... De valores. Tchau, você vai mesmo, né? Então, vai acontecer mesmo. Tanto vai acontecer que nós já estamos vendo. Eu que trabalho na área da educação, eu percebo as crianças que estão chegando agora. Elas estão diferentes, né? Essa turma que eu estou esse ano, elas soltam cada pérola que eu falo, meu Deus, é isso. Olha só, eles estão chegando. Que bom que eles estão chegando, mas que eles não sejam desvirtuados. Né? Eu tenho essa preocupação. O nosso papel também. Muito bem. E você, Jorge? Como a gente falou, a pandemia foi um divisor de águas, né? Essa porcentagem da massa crítica que tem que ser atingida, ela foi atenuada em 7%. Teve uma melhora muito grande, né? Todo mundo viu as florestas, os rios, né? Principalmente lá a Baía de Guanabara, a melhora do ambiente, o ar que a gente respirava, tudo estava caminhando para que a humanidade tivesse entendido que o que aconteceu foi realmente para a gente ter o insight, né? Mas a porcentagem sempre foi... É um mínimo, gente, 25%. É mínimo, apesar de que, em questão de quantidades, tanto do outro lado quanto do lado de cá, é um número expressivo, né? Então, como a humanidade naquela época entendeu, foi atenuado tanto a porcentagem da massa crítica, como os nossos desafios, né? O pessoal fala karma, né? E a gente tem visto que realmente nada mudou. A gente continua bestificado, né? Os modismos da sociedade, aquilo, eu tenho que aparecer exatamente igual aquele, eu tenho que ter aquilo, eu preciso daquilo, eu quero ser aquele, o ter, e esquecendo do ser. Então, não tem jeito, vai acontecer, principalmente de acordo com a nossa resposta. E a nossa resposta não tem sido boa para que possa ser amenizado. É o plano A, é o plano B, né? Os guardiões sempre falam, existem projeções, né? Se por acaso, vamos assim, lá longe, se por acaso, entre hoje e amanhã, a humanidade, nossa, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa se mudar. Já modifica todo o panorama. Lógico que tem que acontecer essas coisas, porque a atmosfera já está extremamente contaminada, né?
a grade planetária praticamente está rompida. Então não tem o que fazer. Tem que vir essas situações, porque só assim realmente tem essa limpeza, esses espíritos que realmente já não vão ter mais condições de ficar aqui no planeta, tanto desse quanto do outro lado da vida, tem que ser retirados. E ó, lembrando, a pessoa fala, mundo de regeneração. Não é mundo de regeneração, porque ele compreende o quê? Que nós já estamos vivendo uma mudança. Nós vamos ter que meter a mão na massa. Nós vamos ter que trabalhar para melhorar. Aqueles que ficarem, que aceitarem ficar, vão ter que trabalhar. Como a Mari falou, existe a possibilidade de a gente entrar numa situação que vai levar mais 1000 anos. O mundo de provas e expiações. A Terra Cruz. No livro 2080 eles fazem uma reunião para que não se prolongasse tanto até mais de 500. Eles têm sim esse prognóstico de 1000, mas eles fazem essa reunião. Mais que 500 já é muito. Já passa muito do limite. E se reparar, todos esses acontecimentos já estão em andamento. É nesse milênio, né? Nesse milênio. Até o final desse século. Então, ou a gente acorda, né, deixa de ser besta e vamos fazer o que tem que ser feito. A exemplo, complementando o que você está falando, né, só para finalizar, da questão da pandemia, né? A espiritualidade vem e nos traz que ele é o primeiro ceifador, né? Bem lembrado. Ele é o primeiro ceifador e virão mais 2. Se no primeiro ceifador nós tivéssemos atingido um quanto que eles tinham estabelecido, que aí é o 7% que você se referiu, o próximo ceifador será atenuado. Então, que fique claro para todo mundo que não é porque está escrito, vai acontecer. Pau, pedra e pedra. Exato, selos abertos são causados, né? Então, assim, é a nossa ação, né? Então, como é que você age diante de uma situação de calamidade? Muito bem. E a gente nem falou das trombetas e das taças, hein? Falaremos quando falar de 2080, a gente vai trazer. E o bicho vai pegar. Nós vamos trazer muitas coisas referentes ainda ao livro Apocalipse, porque é um estudo profundo e um entendimento com várias comparações entre fontes como essas que nós citamos. Eu vou fazer só uma brincadeirinha. Pode fazer. Lembra quando o Robson publicou o livro sobre a Umbanda? Que o Chico Xavier falou para ele? O Tambores de Angola? Tambores de Angola. Você publica e sai do país. A gente vai falar desse podcast, vai ter que se mandar do país. Hoje eu acho que a gente consegue falar, mas eu sempre falo, pessoal, que a gente precisa furar uma bolha de pessoas que vão sempre concordar conosco. Como nós também questionamos, criticamos pessoas maravilhosas, mas com o seu ponto de vista não corresponde ao nosso, nós criticamos pontualmente, não querendo... Criticamos a ideia, não a ideia, não o estereótipo da pessoa ruim. A ideia. E aí é um debate aberto. Então, todos que discordarem, falem, apontem o trecho que nós citamos errado, porque isso nos ajuda também a evoluir. E é essa a proposta mesmo. E você, Magda? Então, eu tenho para mim que a gente vive a melhor encarnação de nossas vidas. Porque a gente tem tempos de informação, de conhecimento, de acessos, de todos os lados. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a espiritualidade se faz presente nas nossas vidas, ensinando, alertando, como a gente disse no início. O Apocalipse nada mais é do que uma revelação, mas também muito recheado de alertas, né? Se você ir numa direção correta, numa direção ética, num comportamento que você tenha mais harmonia e humanidade, as coisas não precisam ser do jeito que já está acontecendo, né? E aí vocês citaram a pandemia. A partir da pandemia, quando nós achávamos que tudo ia para uma melhora, né? Porque cada um ficou lá marinando as suas questões, teve que ficar em casa, teve que ficar com a família, teve que conhecer a família, que na verdade muita gente, né, levando para essa questão de relações familiares, tinha gente que saía cedo, trabalhava o dia todo, voltava e era aquele contato mínimo com os seus familiares. E aí, na pandemia, como teve que todo mundo ficar ali
dentro de casa, isolado, foi que o bicho pegou mesmo, porque as pessoas não se conheciam, as pessoas não sabiam umas dos costumes da outra, e a gente percebe que depois da pandemia, as pessoas ficaram mais egoístas, né? As pessoas se importam mais com elas do que com o outro. Então, assim, o outro é um mero detalhe. Eu tenho que cuidar da minha vida e é isso que eu vou fazer. A gente percebe isso no trânsito, percebe isso no metrô, percebe isso andando na rua, né? Que as pessoas geralmente quase te atropelam, passam por cima de você. Então, assim, entre outras coisas que a gente vai percebendo no ser humano, eu acho que não tem como essas questões não acontecerem. Tá? Eu acho que isso no meu entendimento, eu acho que é muito necessário acontecer. Muito bem. Gratidão, Magda, Jorge, Mari, a todos vocês. Nós do Espiritualistas e Apômetras também estamos com um novo projeto, estamos em um novo lar, podemos dizer assim. Então, estamos contando também com contribuições voluntárias. A gente está reformando a casa, é um núcleo de atendimento assistencial, espiritual e terapêutico também. Nós vamos deixar o Pix para vocês verem, tá bom? E podendo contribuir, será muito bem-vindo. E também seguir as nossas redes, @espiritualistas e apômetras no Insta, estamos no TikTok, temos o nosso site ao qual temos a descrição de cada função dos terapeutas, suas especialidades. Pedir também para que vocês compartilhem, deem um like, passe também para outras pessoas. Temos tantos vídeos sobre temas variados que com certeza poderá ajudar a você e a tantos outros, tantos amigos. Dessa forma a gente agradece e até o próximo episódio. Grande abraço, pessoal.